Eu vou falar de forma bem sucinta, bem rápida, porque nós temos poucos minutos. Quando eu falo desse tema numa escola, numa faculdade, eu faço muitas palestras, eu gasto mais de 1 hora para falar desse tema. E aqui nós não dispomos de todo esse tempo. Então eu vou falar de uma forma bem sucinta. Eu vou dar alguns conceitos, porque os pais, prestem atenção, vocês pais, vocês têm que ter um pouco de conhecimento, para que vocês possam ficar atentos aos seus filhos. E com conhecimento para detectarem um problema desse surgindo na sua casa, surgindo na sua família, e detectar no início, para que o problema tenha ainda uma condição melhor de solução. Então eu vou dar alguns conceitos, vou começar falando de drogas. Eu vou falar das drogas ilícitas primeiramente. Drogas ilícitas são aquelas proibidas. E por final eu vou falar da droga lícita, que é o álcool, que é a bebida alcoólica, que é uma droga lícita permitida pelas nossas autoridades. Então as drogas ilícitas, e eu vou abranger sobretudo a maconha, a cocaína e o crack. Não vou falar das outras, nós temos uma infinidade de drogas. A ganância humana faz com que o homem vá criando drogas, cada vez mais quantidades, mais drogas sintéticas, ou até descobrindo na natureza plantas alucinógenas, mas nós vamos nos ater a essas três, que são as drogas mais comuns, que a polícia apreende mais e que as famílias têm um acesso mais rápido, mais perto, os jovens adolescentes nas escolas têm um acesso à maconha principalmente. Então vamos começar com alguns conceitos, dizendo o que é dependência. Dependência física, dependência química, psíquica, aliás, e tolerância às drogas. A dependência física é uma necessidade orgânica de receber doses de certas substâncias às quais o organismo se acostuma. Então, a dependência física é a necessidade do corpo. O corpo se acostuma com a determinada droga e a abstinência dessa droga causa alguns efeitos no corpo. Por exemplo, o álcool, a pessoa que tem dependência física do álcool, ela tem tremores, ela tem mal-estar. Então, muitas drogas causam vários efeitos, várias reações no organismo. E porque o organismo se acostumou com aquela droga. Isso é a dependência física. A dependência química, psíquica, aliás, desculpem, é o desejo psicológico de usar a droga pelo bem-estar que ela causa na pessoa, que ela produz para a pessoa por alguns minutos, por alguns instantes. Né? É uma sensação de bem-estar, e isso é psicológico, após o uso da droga, e a pessoa então fica dependente dessa reação, dessa sensação de bem-estar para fugir dos seus problemas, para esquecer as coisas ruins da vida que ela quer se livrar, quer esquecer. E um outro conceito muito importante que vocês devem saber, que é a tolerância. O que é tolerância? É a adaptação do organismo a uma determinada droga, fazendo com que a pessoa tenha que aumentar a dose cada vez mais para poder se satisfazer, para poder dar a sensação, as reações que ela tinha antes. Ou seja, vamos exemplificar. A pessoa fuma um baseado, um cigarro de maconha por dia. Mantém esse hábito por um determinado tempo. O organismo vai criar uma tolerância a essa dose de um baseado por dia e vai querer mais. Aí a pessoa aumenta essa dose para 2, 3 baseados por dia. Quando o organismo e o seu físico e o seu psíquico se acostumarem com essa dosagem, vai haver a tolerância e vai precisar de doses maiores. Então, isso que é o grande problema para os usuários de droga. Porque quando o organismo se acostuma com a droga, ele tem que ou passar para uma droga mais forte ou aumentar cada vez mais a dose da droga que está usando. Então, essa questão da tolerância é uma questão perigosíssima e que é o fator aí que causa realmente a dependência, tanto física quanto psíquica, da droga. Vamos falar rapidamente sobre as drogas especificamente? E mais à frente eu vou falar de problemas ligados a famílias e crentes, a famílias e pessoas evangélicas. O que é a maconha? E é importante que você, pai e mãe, busque conhecimento dessa matéria. Se você tem filhos adolescentes, filhos jovens ainda, não pense que isso é problema dos outros, que a sua família está isenta, não pense que isso é problema da escola, dos educadores. Né? Eu disse no início que a igreja está tratando desses temas porque a igreja está preocupada com esses assuntos. São questões que têm afetado membros das igrejas de um modo geral. Então é importante a igreja tratar desses assuntos, é importante que você, pai e mãe, tenham interesse por esses assuntos, se você principalmente é pai, mãe ou avô, avós de adolescentes e jovens. A maconha ela é extraída de uma planta chamada cannabis, e onde se extrai as folhas, as sementes, e faz um processo de secagem, e depois tritura essas folhas, fica tipo um cigarro comum, a folha triturada, é enrolada num papel e fumada. A fumaça é que vai entrar no organismo da pessoa e que vai causar o efeito alucinógeno que a pessoa quer, que a pessoa espera. A maconha ela tem um cheiro bem característico. É um cheiro semelhante a uma grama seca sendo queimada, dá um cheiro forte. A maconha tem um cheiro forte. É importante que os pais saibam disso. Não estou dizendo que os pais devam procurar conhecer o cheiro, se aproximar de uma maconha para conhecer o cheiro. Mas, se você se aproximar de uma mochila de um filho, e se o filho tiver carregado cigarro de maconha ou bucha de maconha dentro da mochila, você vai perceber um cheiro bem característico, um cheiro diferente na mochila do seu filho. É um cheiro assim de mato queimado. É importante que os pais saibam disso, porque os pais que não se atentam para isso, o filho às vezes carrega droga na mochila, os filhos às vezes chegam em casa depois de ter fumado um baseado na rua, os pais sentem um cheiro diferente, mas não sabem do que é, não sabem do que se trata, não desconfiam que pode ser a maconha. Então é importante estar falando isso, que a maconha tem um cheiro bem característico. Se o seu filho guardou maconha na gaveta
de um móvel no quarto dele e você chegar lá perto, mexer nessa gaveta, você vai perceber que há um cheiro bem característico de maconha ali. Após fumar a maconha, a pessoa fica com os olhos avermelhados, a boca resseca, a pessoa fica sem saliva, e na maioria das pessoas provoca uma calma e um relaxamento. Então muitas pessoas usam maconha e de várias idades. Tem pessoas já idades bem avançadas que usam maconha antes de dormir, como se fosse um calmante, porque vicia na maconha para poder dormir e usa isso como um calmante. Em outras pessoas, a reação pode ser diferente. Pode causar uma desinibição. Uma pessoa muito tímida, às vezes procura a maconha para poder se soltar, para poder se desinibir, para poder ficar engraçada, para poder participar de um grupo social que ela, sem o uso da droga, não tem coragem de participar, fica com vergonha, então às vezes usa para esse tipo de efeito. Fique atento, porque a pessoa, o jovem, adolescente, a pessoa quando começa a usar a droga, ela tem mudanças de hábitos. Então se o seu filho tem uma rotina de hábitos e de repente ele começa a mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos, há um sinal aí de que pode estar acontecendo o uso de substância entorpecente na sua casa. Descuidos com a organização, a pessoa que é organizada deixa de ser organizada, não arruma mais sua cama, não preocupa com a limpeza do seu quarto, das suas gavetas, a higiene pessoal, a higiene da roupa, né, a limpeza da roupa, a higiene pessoal de escovação de dentes, etc, etc. São mudanças perceptíveis de comportamento que os pais devem ficar atentos. A maconha prejudica a memória e o aprendizado. Até pouco tempo o governo passava uma campanha, fazia uma campanha na televisão contra o uso de drogas, principalmente o uso de maconha, e eu me lembro que tinha um escritório, várias pessoas trabalhando, e o chefe lá pede um documento que ele havia solicitado a um funcionário que produzisse um documento, aí pergunta para o funcionário, aquele documento está pronto? E o funcionário assim, qual documento? Porque o cara era usuário de droga, o cara estava completamente sem memória, sem estar ligado ao trabalho. Então isso foi uma campanha educativa para que as pessoas deixem de usar drogas, porque afeta a memória, afeta a aprendizagem, a capacidade de aprendizagem. A maconha é porta de entrada para outras drogas, sim ou não? Essa é uma questão muito discutida e os defensores do uso da maconha afirmam que não. Eu vejo debates na televisão em que políticos, psicólogos e universitários, professores universitários que defendem a liberação do uso da maconha, eles afirmam que a maconha não é porta de entrada para outras drogas. Eu afirmo categoricamente que a maconha é porta de entrada para a cocaína, para o crack, para a heroína, para o êxtase, para várias outras drogas. Por experiência pessoal de 30 anos como policial civil, 10 anos como investigador, 20 anos como delegado de polícia e sempre na área de tóxico. Fui delegado de tóxico quase que a minha carreira toda e como investigador também. E eu sempre conversava com os usuários de cocaína, de crack e perguntava para eles assim, você começou a usar o crack ou usava outra droga antes? E a resposta era 100%. Eu comecei com a maconha. Depois a maconha ficou fraca, eu passei com o crack. Eu comecei com a maconha, depois eu passei com a cocaína. Eu comecei com a maconha, depois eu passei com a heroína. Então eu posso afirmar, com conhecimento de causa, que a maconha é porta de entrada para outras drogas. Então tem pessoas que acham que a maconha é inofensiva, que pode-se usar a maconha como para dormir, para ficar tranquilinho, para pegar no sono logo, e etc., que não tem maiores consequências na vida da pessoa. Tem, porque a maconha vicia, e a maconha pode levar a pessoa a procurar uma droga mais forte. Muito bem, nós vamos agora falar um pouquinho da cocaína e do crack. A cocaína que também é extraída de uma planta, extraída das folhas da coca. Né? Deus nos deu a natureza, nos deu as plantas, mas o homem, com a sua ganância, usa a natureza, usa as plantas para extrair substâncias alucinógenas, substâncias entorpecentes, para poder ganhar dinheiro, para poder traficar, viciar pessoas, destruir pessoas, né? Os usuários, as famílias dos usuários, para poder se enriquecer, para poder ganhar dinheiro. Então a cocaína, que é de uma planta, ela é própria, típica aqui da América do Sul, dos países latinos, da Bolívia, do Peru, onde se cultiva nas montanhas essa planta, e dela se faz a cocaína. Há um processo químico de transformação dessas folhas até virar um pó branco, igual um pó de giz, não tem cheiro, e é um pó que é usado para efeitos alucinógenos, para alteração psicomotora, porque ela dá um encorajamento muito grande às pessoas, e é usado para aspirando, a pessoa aspira, puxa pelas narinas o pó, para dentro das narinas, ou dilui-se o pó em água ou em soro, coloca na seringa e injeta na veia. São as formas de usar a cocaína. Pessoas que usam injetando, normalmente elas só andam de camisa de manga comprida, blusa de manga comprida, para não ficar visível as marcas roxas que ficam nas veias, onde a pessoa fica injetando a seringa para injetar a cocaína. E outras aspiram, puxam pela narina. É uma droga estimulante. Ela provoca euforia, sensação de poder, hiperatividade, tira o apetite, tira a sensação de cansaço, causa uma agitação psicomotora na pessoa. Pode provocar alucinações, delírios, pode matar por overdose. A pessoa que cheira ou injeta uma dose muito alta de cocaína, ela pode morrer por overdose. A maconha não causa overdose, mas a cocaína e o crack sim. O crack é a cocaína petrificada.
pegam o pó da cocaína e petrificam esse pó. Levam ao fogo com algum líquido, água, soro, e vira uma pedra. E essa pedra é fumada. Eles pegam o isqueiro, encosta o fogo do isqueiro nessa pedra, ela solta fumaça e a pessoa aspira a fumaça em um cachimbo, né? E o crack, ele chega ao cérebro da pessoa de 5 a 8 segundos. Você conta até 5, o efeito do crack está no cérebro. Então é a droga mais pesada, mais severa dessas que nós estamos falando. O crack tem destruído realmente muitas pessoas, porque ele é muito forte, o efeito é muito rápido e, de certa forma, ele vai destruindo os neurônios, vai destruindo a capacidade cerebral da pessoa. E o efeito dele no organismo dura em torno de 6 a 8 minutos. Então, depois de 8 minutos, passa o efeito, vem aquela sensação de depressão, de angústia, de tristeza, e a pessoa quer outra pedra. Ela quer fumar de novo. Tem uma compulsão por fumar pedras e mais pedras. A pessoa viciada em pedra de crack não tem limite para fumar. Se ela tiver 3 pedras de crack, ela fuma. Se ela tiver 10, ela fuma. Se ela tiver 100, ela fuma 100. Uma atrás da outra. Porque depois que passa o efeito de uma pedra, a pessoa fica num mal-estar querendo outra pedra, querendo fumar mais crack. Então é uma droga muito terrível, muito forte, que a ganância humana criou. Ela é mais forte do que o pó, do que a cocaína em pó. E o crack é muito usado por bandidos, criminosos, que vão fazer um assalto, vão matar alguém, eles fazem uso do crack para poder ficar encorajados. Eu me lembro que eu conversava com alguns criminosos, e eles usavam o crack antes de cometer seus crimes, e eles falavam que com a cabeça cheia de crack, era difícil os policiais pegá-los, porque eles subiam em telhados, eles pulavam muros, eles pulavam valetas, coisas que eles não faziam no estado normal, e sob o efeito de crack eles faziam. Então é muito usada essa pedra, essa droga, para encorajar, porque a pessoa, inclusive a sensação de dor, essa pessoa corre, se machuca, passa numa cerca de arame, passa em mato, se rasteja no mato, não sente dor nenhuma, só depois do efeito que a pessoa vai ter as consequências aí, as dores. Como alguém começa a usar droga? Aceitando a oferta para usar. Normalmente, a pessoa começa a usar qualquer tipo de droga porque um colega, um amigo, um namorado, alguém chegou e ofereceu, convidou. Vamos ali no banheiro, vamos usar um baseado ali, a turma está indo, está todo mundo indo. No colégio acontece assim, né? Os usuários de maconha nos colégios chamam os outros para ir ao banheiro, para irem para um canto lá do pátio, acende um cigarro de maconha, dá para o colega experimentar, com aquela conversa de que ele vai fazer uma viagem, ele vai ver tudo colorido, ele vai ficar corajoso. Né? Muitos adolescentes já me relataram que começaram a usar em clubes porque queriam se aproximar de uma garota e não tinham coragem, aí o colega ofereceu o cigarro de maconha, que ele ficaria corajoso para poder se aproximar de uma garota, e assim por diante. Então, a droga é sempre oferecida a alguém, e esse alguém, por desconhecimento, por uma fraqueza moral, fraqueza espiritual, acaba aceitando e se complicando, e complicando a sua vida, complicando toda a família. A droga não afeta só o usuário. A droga ela afeta, uma estatística ainda dos técnicos, dos profissionais, de que a droga afeta 4 pessoas, no mínimo. O usuário, os seus pais e o irmão, considerando a família de 4 pessoas. Mas atinge muito mais, atinge o avô, a avó, os tios, os primos, porque todo mundo sofre quando se tem um parente viciado em drogas na família. Todos os familiares sofrem, até vizinhos, pessoas que querem bem aquela pessoa sofrem junto também. Então é um mal que causa uma infinidade de pessoas. A droga, eu considero a droga como um instrumento de Satanás. Qualquer droga é um instrumento de Satanás para destruir, para matar e para roubar. A Bíblia fala, está registrado em João 10:10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás não faz isso assim diretamente, embora ele possa fazer, mas ele usa pessoas. Satanás usa pessoas como instrumentos, como canalização para alcançar o que ele quer, que é matar, roubar e destruir. Então as drogas em geral são instrumentos de Satanás para destruir vidas, para roubar a paz, para destruir famílias, destruir empresas, porque vou dar um exemplo aqui agora de pessoa viciada que destrói o seu comércio, a sua empresa. Então é instrumento. Né? De que ele estava um dia lá na empresa, cabeça quente, nervoso, e um funcionário chegou perto dele, chefe, você está nervoso e tal, vamos ali comigo na casa de um amigo meu aqui pertinho, que ele vai te ajudar a acalmar, vamos ali e tal. O cara foi com o funcionário, chegou lá, entraram numa boca de fumo, numa casa de uma pessoa que vendia droga na sua casa, esse traficante acendeu uma pedra de crack, fumou, o funcionário fumou e ofereceu ao empresário, e o empresário fumou. A fumaça, o efeito do crack chega ao cérebro de 5 a 8 segundos. O efeito passou pelo cérebro e é registrado. E a pessoa vai se lembrar disso e vai querer. O organismo da pessoa vai pedir para ela usar de novo. Há uma sensação de bem-estar depois do uso da droga que faz com que a pessoa queira de novo. Foram embora, no outro dia o funcionário entrou no escritório do chefe. Né? Chefe, vamos lá? Vamos ali de novo? Não é bom usar? A gente não esquece os problemas e tal, não esquece essa problemática que você tem aí. Foi o chefe de novo. E aí viciou. Usou o crack. Tem pessoas, quando o crack surgiu, a maioria das pessoas afirmavam que o crack viciava pela primeira vez. Usou uma vez, viciou. Mas o crack era muito
forte, ele matava em 2 anos, ele acabava com o usuário em 2 anos. Então os traficantes deram uma modificada no crack para não matar o usuário rapidamente, porque aí o usuário morre, o traficante perde um cliente, então eles enfraqueceram um pouco o crack hoje não mata com 2, 3 anos, leva mais tempo para poder matar uma pessoa. E o vício, aí eles afirmam que o vício não é mais o primeiro uso, é preciso usar mais algumas vezes para poder viciar. Mas, enfim, o funcionário foi usado como instrumento de Satanás na vida daquele. Satanás é mau, ele é cruel. Ele sabia que esse moço ia ser feliz, ele e toda a sua família, se servindo a Deus, né, que os problemas da empresa dele iriam passar se ele tivesse paciência, mas Satanás agiu rápido. Pegou um funcionário como instrumento para poder viciar o dono da empresa. E aí a esposa teve que cuidar da empresa e os negócios em geral. Isso acontece com muitas pessoas. Então tem adolescentes que viciam, tem jovens que viciam, tem adultos e tem idosos. Eu conheço um senhor de quase 70 anos que brincou com o crack. Falei, deixa eu experimentar esse negócio para ver se é do jeito que eles falam. Fumou, gostou, fumou a segunda pedra, viciou, saiu de casa e foi morar na rua. Acabou com a família, senhor de idade, 70 anos de idade. Comerciante. E aí os filhos levavam roupa para ele lá na rua, porque não queria mais voltar para casa, só no meio dos craqueiros lá, dos noiados, dos viciados. Então, atinge qualquer pessoa. E quero dar um outro exemplo, para deixar bem claro, que eu disse no início, que nenhuma família evangélica, nenhuma família crente está isenta. Essas coisas a gente tem que vigiar, porque Satanás quer matar, roubar, destruir, e ele quer destruir a família dos crentes também. Não é só de ímpios, não. Ele quer destruir a sua família, que parece tranquilinha, estabilizada, você acha que o seu filho é maravilhoso, é bem educado, bem criado na igreja, criado desde novinho na igreja. Tem muitos filhos de pastores viciando em drogas. Vou contar mais um exemplo aqui. Fui fazer uma viagem uma vez, eu era delegado numa cidade. Desculpe. E eu ia para Porto Seguro com a minha esposa. E eu não queria ir de carro, uma viagem longa, meus filhos não iriam, só eu e ela. E aí estava saindo uma excursão, eu fui e comprei passagem nesse ônibus de excursão, eu não iria participar da excursão com eles, eu não iria para o mesmo local que o povo da excursão. E só comprei a passagem para ir e voltar, e lá eu fiquei em um hotel separado da turma. Mas dentro do ônibus, numa determinada cidade, obrigado, numa determinada cidade, o ônibus parou para que nós pudéssemos descer, lanchar. Isso era de madrugada, 3 horas da madrugada. E eu levantei da minha cadeira, da minha poltrona, mas o corredor estava cheio de pessoas que já tinham se levantado antes de mim. E veio passando um adolescente na minha frente, 14, 15 anos. E eu botei a mão no ombro desse rapaz, desse adolescente, e falei com ele assim, os dias que eu sair para fazer ronda policial lá na cidade, e eu encontrar com você na rua, eu te jogo dentro da viatura e te levo para a delegacia. A minha mulher me deu um beliscão na costela, que eu acho que tem a marca até hoje, de tão forte que foi o beliscão, chamando a minha atenção. O pai desse adolescente estava atrás dele. Ficou me olhando assim e tal. Não pedi desculpa nem nada. Deus me mandou falar aquilo, eu falei. Terminou a viagem, aí lá, eles ficaram em local diferente do que eu fiquei e tal, mas um dia lá na praia, o pai desse adolescente me encontrou. Me encontrou, se abordou, se apresentou. Ele era pastor evangélico de uma igreja, na cidadezinha vizinha, e sargento da aeronáutica, e me abordou e perguntou, por que o senhor falou aquilo do meu filho? E eu falei para ele assim, cuida do seu filho. Você sabe com quem seu filho anda? Você sabe o que tem no quarto do seu filho, nas gavetas do seu filho, na mochila do seu filho? Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da igreja, eu tenho trabalho, eu não tenho muito tempo para ficar olhando essas coisas. Eu falei, então cuida primeiro da sua família, depois você cuida da igreja. Cuida do seu filho. Vai conhecer seu filho, depois você me procura e a gente continua essa conversa. Não falei que o filho dele estava usando droga nem nada. Falei dessa forma com ele. Passou, não deu um mês depois, estava eu lá na delegacia, esse moço chega lá e se anuncia na recepção, pede para falar comigo, e fala que é o pastor da viagem, que eu saberia quem que é. Mandei que ele entrasse, ele entrou na minha sala, sentou e começou a chorar. E pegou um embrulho de maconha que ele achou dentro de uma das gavetas do guarda-roupa do filho dele. Ele resolveu fazer o que eu falei com ele. Ele entrou no quarto do filho dele um dia, começou a olhar todas as gavetas e achou um pacotão de maconha dentro de uma gaveta no quarto do rapaz. 14 anos. Quando o adolescente chegou em casa, ele foi conversar com o adolescente se revoltou, pegou a mochila, jogou umas roupas e falou que ia morar com os amigos e foi embora de casa. E ele estava desesperado, perguntando o que ele fazia. Eu o aconselhei a rodar a cidade inteira atrás do filho e tentar levar o filho de volta para casa. O filho não quis voltar de forma alguma. Aí todo dia ele abordava o filho junto com os usuários de droga, nas esquinas lá de um bairro, tentava levar o filho para casa, o filho não queria. Aí um dia, a polícia pega o filho dele, a viatura passou, uma turminha fumando droga na esquina, correram, a viatura abordou o filho dele com um revólver na cintura. Um revólver calibre 32 na cintura, e o levaram para a delegacia e o levaram para mim. Eu conversei com o pai dele, eu solicitei a internação provisória dele, o juiz concedeu, e eu orientei o pai dele a arrumar uma internação para ele. O pai dele conseguiu uma vaga, e o juiz autorizou que o adolescente fosse internado. O pai pastor, priorizando outras coisas e esquecendo a família. Então ninguém está isento. É isso que eu quero que você entenda, que a sua família não está isenta, não. A droga atinge qualquer família. Se a pessoa, e esse adolescente que eu acabei de contar, filho de pastor, nasceu na igreja, criado na igreja. Sabia muitos textos bíblicos de cor, muitos versículos de cor, mas aceitou a oferta de um colega de escola para usar um baseado, para experimentar o cigarro de maconha. Viciou. E os pais
Como os pais achavam que isso não era problema deles, né, que a escola que tinha que educar para a criança, o adolescente não usar droga, o adolescente, os pais não cuidaram, não perceberam, não sentiram o cheiro da mochila, o cheiro do quarto do rapaz, do adolescente, e aí o problema se instalou dentro de casa. Então, os pais têm que cuidar mesmo, não pensem que estão isentos. Meu tempo está no limite. E como os pais devem agir? Os conselhos agora para os pais. Ter consciência de que seus filhos não estão isentos, não estão imunes. Ah, meu filho, eu duvido. Tem pais que falam assim, gente. Quantas vezes eu chamava pais para ir à delegacia para dar notícia aos pais de que os filhos estavam usando drogas, e muitos pais ficavam nervosos comigo, não acreditavam. Teve um pai uma vez que ficou tão exaltado comigo, falando que eu queria destruir a família dele, que ele não acreditava, porque ele sabia como que ele tinha educado o filho. Então os pais se recusam quando eles acham que educaram muito bem, que prepararam seus filhos, que os filhos dos outros podem cair, mas os deles não. Tem pais que pensam isso. Ah, isso acontece com os filhos dos outros, com os vizinhos. Meus filhos não fazem isso não. Não sejam cegos, porque isso é uma cegueira, porque ninguém está isento. O seu filho estuda numa escola onde vários alunos são viciados em drogas. E são amigos dele, andam com ele, jogam bola junto com ele. Então oferece. Então você tem que ensinar seu filho a não aceitar. Eu sempre conversei isso com os meus filhos, desde que eles eram criancinhas. Desde que eles eram criancinhas. E eu, como delegado, eu podia mostrar a droga para eles. Então eu os levava à delegacia e mostrava cada droga para eles. Fazia, ele mandava eles conhecerem para quê? Na hora que visse com o colega, saber que droga que era e falar não, desde que eles eram novinhos. E eles sempre chegavam em casa e me contavam: pai, hoje o meu colega me ofereceu maconha, chamou lá a turminha, foi para o banheiro, eu não fui, não aceitei. Ele fazia isso porque eu ensinava. Agora, se você não ensinar seu filho vai cair. Então é preciso. Não basta o exemplo. Outra coisa que os pais alegavam muito na delegacia é assim: ah, doutor, eu nunca fumei essa porcaria, por que meu filho foi usar? Não basta o seu filho olhar para você e você não fumar droga, não fumar cigarro, não beber bebida alcoólica e achar que seu filho não vai fazer nada disso porque você não faz. Não é assim que funciona. Não é por osmose. Você tem que falar, você tem que aconselhar, você tem que ensinar com palavras. Né? Não é só com a sua vida, não. A sua vida é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. Mas não basta. É preciso falar, ensinar. Então, ensinar seus filhos a resistirem, a não aceitar. Não aceite. Ah, mas eu vou usar uma vez só. Nunca. Nenhuma vez, porque você pode viciar. Acompanhar seus filhos, sabendo onde vão, com quem andam, quem são seus amigos. Observar as mudanças de comportamento, fica atento. O usuário de droga, ele muda o comportamento. Eu tenho certeza que o filho do pastor mudou o comportamento e o pastor não teve visão para isso. Ele não observou, ele não viu nada disso acontecendo, como diz o ditado, debaixo das suas barbas. Não tinha olhos para isso. Ele estava muito preocupado com as outras ocupações dele. Ter acesso ao quarto dos filhos. Ter acesso ao quarto dos filhos. O quarto do filho não é território só dele, não. Uma vez uma mãe foi à delegacia me perguntar se ela podia chamar um chaveiro para abrir o quarto do filho dela, ou fazer uma chave reserva para ela, porque o filho não deixava nem a empregada entrar no quarto, nem a mãe, nem o pai, nem a empregada para fazer limpeza. Quando era dia de limpeza, ele ficava dentro do quarto. Algo de errado tinha com esse filho. E era um menino de 13 anos. O menino mandava na casa, no quarto dele. Isso é falta de autoridade dos pais. Os pais nunca podem perder a autoridade sobre os filhos, porque senão vai estragar a vida dos filhos, e um dia esse filho pode cobrar dos pais, que ele foi estragado pela falta de atitude de autoridade dos pais. Pais, eles podem ser acusados pelo próprio filho depois. Vocês me estragaram porque vocês não tiveram autoridade. Vocês deixavam eu fazer o que eu queria, me deram tudo que eu queria. Então, tenha acesso. O dia que o pastor resolveu entrar no quarto do filho dele, como eu aconselhei lá na praia, entra no quarto do seu filho, olha as gavetas, olha a mochila dele. Foi olhar a gaveta, achou um pacotão de maconha na gaveta. Então é preciso, sim, os pais têm que ter acesso. Isso não é violação de privacidade dos filhos, não. Você saber o que tem no guarda-roupa do seu filho é obrigação sua. Não é invasão de privacidade, não precisa ficar preocupado com isso. Se você assistir esses formadores de opinião aí, que destroem vidas, dando opinião em programas de televisão, de que os filhos têm que ter a privacidade deles, que os pais não têm direito de entrar no quarto dos filhos, de olhar as gavetas, de olhar nada. Um dia eu assisti uma palestra de uma pessoa dessa, uma educadora, dando uma palestra para professores, para educadores, dizendo que o quarto do filho é inviolável, que os pais não podem ter acesso aos quartos dos filhos, às gavetas, ao guarda-roupa, que isso é violação de direito da criança, do adolescente, que absurdo uma coisa dessa. E essa educadora falou mais, que os pais não podem nem escolher os brinquedos para os filhos, nem as roupas. Os filhos é que tem que escolher. Se o filho escolher um vestido, o pai tem que dar um vestido para o filho, e não uma calça comprida, porque o filho é que tem direito de escolher. Ela disse que os pais não podem dar uma boneca para a filha e uma bola para o filho. Tem que pegar a bola e a boneca e oferecer para o filho. Você quer a boneca, você quer a bola. E fazer a mesma coisa com a filha. Vai dar ouvido a esse tipo de gente que você vai para o inferno com a sua família todinha. Porque isso é coisa de Satanás, são pessoas usadas como instrumentos para destruir vidas, para matar, roubar e destruir. Matar a sua família, destruir a sua família, roubar a paz da sua família e levar para o inferno. Então, tenha acesso às coisas do seu filho, sim. Manter diálogo e não abrir mão da sua autoridade. Converse sempre com seu filho. Não é só brigar, não é só xingar, não é corrigir de forma áspera. É dialogar, é conversar, é ensinar. Mostra a ele que você o ama.
que você está fazendo o que tem que ser feito, a sua autoridade paterna em razão do amor que você tem por ele, e assim você vai estar cuidando da sua família. O meu